Perguntas frequentes sobre reestruturação, Vasco SAF. 1. O que é uma mediação? A mediação é um método alternativo e estruturado de resolução de conflitos, cujo objetivo é permitir que as partes envolvidas, o devedor e seus credores, alcancem uma solução negociada. Esse processo é conduzido com o auxílio de um mediador neutro e imparcial, que atua como facilitador do diálogo, ajudando ambas as partes a chegarem a um acordo. 2. Por que o Vasco da Gama precisa de uma mediação? Diante do alto endividamento, o Vasco optou por estruturar um processo de negociação organizado e transparente, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, uma instituição de grande credibilidade e renome no mercado. A escolha da FGV tem como objetivo avançar na solução do seu endividamento. 3. O que é uma medida cautelar antecedente? A medida cautelar antecedente é uma ação judicial que tem como objetivo proteger o Vasco durante o período de mediação, para que o clube negocie com seus credores num ambiente controlado, no qual protege o seu patrimônio e a sua operação durante o processo de reestruturação financeira, impedindo penhoras e bloqueios financeiros enquanto o clube reorganiza suas dívidas. 4. A mediação e a medida cautelar antecedente permitem que as ações da Vasco SAF sejam vendidas. A mediação e a medida cautelar antecedente são passos fundamentais para proteger o processo de reestruturação financeira do Vasco. Essa reestruturação não apenas estabiliza o clube financeiramente, mas também valoriza o patrimônio ao melhorar a saúde financeira da Vasco SAF. Isso significa que, ao seguir o caminho da entrada de novos investidores no futuro, o clube poderá negociar em condições mais favoráveis e menos fragilizadas. Esses mecanismos garantem ao Vasco o tempo necessário para organizar suas contas e ajustar compromissos, dando margem para uma negociação com uma posição financeira mais robusta. Portanto, nosso foco atual é valorizar o patrimônio do clube e garantir uma base financeira sólida que respalde negociações futuras de maneira forte e estratégica. 5. Como a mediação e a medida cautelar antecedente impactam os jogadores e os profissionais do Vasco da Gama? E os salários? A mediação e a medida cautelar antecedente permitem que o clube tenha uma maior estabilidade financeira durante o período de reestruturação financeira. Elas auxiliam a garantir que os recursos necessários para o pagamento dos salários dos jogadores e demais profissionais sejam preservados. Com essas iniciativas, o Vasco da Gama terá a proteção necessária para organizar suas finanças, negociar suas dívidas e colocar a casa em ordem, o que traz mais tranquilidade e maior segurança aos atletas e aos profissionais em relação ao recebimento de seus salários. 6. A mediação e a medida cautelar antecedente afetam a gestão esportiva do Vasco? O Vasco da Gama pode contratar jogadores? O Vasco da Gama pode continuar realizando normalmente todas suas negociações, reforçando e qualificando seu elenco, desde que essas contratações se alinhem com a realidade e a reestruturação financeira em andamento. 7. A mediação garante que o Vasco da Gama se tornará financeiramente saudável? Seria irresponsável afirmar que a mediação é garantia que o Vasco da Gama se tornará financeiramente saudável e que resolve todos os problemas do clube imediatamente. No entanto, ela representa um passo fundamental para dar ao Vasco tempo e estrutura necessários para renegociar suas dívidas e reorganizar suas finanças. Trata-se de um processo que deveria ter sido realizado há anos, mas foi constantemente adiado. Em muitos momentos, a reestruturação financeira foi evitada, seja por seu caráter impopular, seja por não se querer enfrentar o problema diretamente. Agora, o Vasco chegou em um momento de sua história que precisa encarar esse desafio. O processo será árduo e os sacrifícios serão grandes, mas é um movimento necessário para garantir a sustentabilidade do clube a longo prazo e sua volta às disputas de títulos. 8. Quanto tempo a mediação pode durar? Pode ser prorrogada? A mediação tem um prazo inicial de 60 dias, mas existe a possibilidade de prorrogação, conforme regras específicas. O objetivo é alcançar uma solução dentro desse período, embora o processo dependa das negociações com os credores. 9. Como a mediação e a medida cautelar antecedente impactam os credores do Vasco da Gama? A mediação e a medida cautelar antecedente sinalizam que o Vasco da Gama tem a intenção de honrar todos os seus compromissos com os credores.
Ao adotar a mediação com a proteção da medida cautelar antecedente, o Vasco não está buscando evitar suas obrigações, mas sim negociar condições que sejam viáveis e sustentáveis. Isso é benéfico tanto para os credores quanto para o Vasco, pois aumenta as chances de que os débitos sejam pagos ao invés de deixar cumprir os pagamentos. 10. Como será o processo de comunicação com a comunidade vascaína e com o público durante o período da mediação? Durante o período da mediação, a comunicação com a comunidade vascaína e o público em geral será feita pelos canais oficiais do Vasco ou por seus representantes legais. Isso garantirá que as informações divulgadas sejam precisas e confiáveis. No entanto, é importante entender que muitas das informações são estratégicas e não poderão ser divulgadas amplamente, pois isso poderia prejudicar o Vasco financeiramente ou atrapalhar as negociações em andamento. Além disso, é crucial que os vascaínos tenham cuidado com boatos e inverdades que possam surgir durante esse período. Informações incorretas podem gerar tumulto e confusão, dificultando ainda mais o processo de reestruturação financeira. Por isso, o Vasco reforça a importância de seguir apenas as atualizações oficiais para evitar desinformação. 11. Como a torcida vascaína pode ajudar o Vasco durante esse processo? A torcida vascaína tem um papel crucial no processo de recuperação do Vasco. É importante entender que a mediação, protegida pela medida cautelar antecedente, é como um remédio necessário para que o Vasco possa se reerguer financeiramente. Alinhar as expectativas e reconhecer que enfrentaremos tempos difíceis é fundamental para o sucesso do Vasco da Gama. Não há como evitar esse desafio, ele precisa ser encarado de frente. Precisamos manter o comprometimento com o processo de reestruturação financeira, reconhecendo que todos os esforços devem estar concentrados nessa recuperação. Sabemos que a torcida está cansada de promessas, de ouvir discursos vazios sobre uma herança maldita ou sobre um futuro que nunca chegou. A frustração e a descrença são compreensíveis. O apoio da torcida, que nunca faltou, é ainda mais importante neste momento. Precisamos jogar juntos através do programa de sócio-torcedor, do comparecimento aos jogos, do apoio ao time nos estádios e até mesmo na compra de produtos oficiais são fundamentais. A história do Vasco mostra que a união e o envolvimento de cada vascaíno são capazes de superar os mais difíceis obstáculos. Estamos reestruturando hoje, para garantir o futuro. 12. Já houve alguma proposta oficial de um comprador interessado? E, por outro lado, a associação tem a intenção de não vender a SAF e retornar com um modelo associativo? Não houve nenhuma proposta formal para a compra de percentual da Vasco SAF. Afirmações sobre propostas concretas de investidores são mentirosas. Até agora, há apenas sondagens iniciais. A venda do Vasco não pode ser feita de forma precipitada, como um simples anúncio para vender ao primeiro interessado.